Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, hoje, quem acompanhou lá o nosso grupo de operações na abertura sabe que nós tínhamos uma compra de abertura e nós ficamos simplesmente a ver navios, né? Nós ficamos na pedra por exatos 100 pontos. Parece piada, mas é verdade. Mas depois o índice nos deu ótimas oportunidades de entradas e nós fizemos um excelente dia. Inclusive, no finalzinho da tarde, né, na parte da tarde, ainda fiz uma compra e acabei saindo na proteção com mais 400 pontinhos. Pessoal, vamos aqui ao que nós temos de possibilidades de operações para amanhã. Nós temos uma possibilidade de compra de abertura na região dos 174.000, 174.250, caso o mercado abra amanhã dentro da região de fechamento de hoje ou um pouco abaixo e já dê aí uma puxada para baixo, ok? Falando em compras, nós temos também a região dos 172.750, a região dos 173 mil. Eu quero aproveitar aqui para falar uma outra coisa. Nós temos talvez uma possibilidade, e eu digo possibilidade, de ficarmos laterais amanhã, ok? Dentro dessa região, dos 176 mil até os 176.500 aproximadamente, com esse fundo de hoje, que é essa região dos 173 mil aproximadamente, ok? E aproveitando que estamos falando de uma possível lateralização, essa aqui é uma lateralização mais micro para amanhã. Eu quero falar dentro de um contexto mais macro, tá? Nós temos uma possibilidade de ficarmos alguns dias laterais dentro dessa região dos 179.500 até essa região dos 172.500, tá? É uma lateralização de 7.000 pontos. O que acontece é o seguinte: enquanto esse índice ele não romper essa região dos 181 mil, ele ainda está vendedor. Então o índice precisa impreterivelmente romper essa região dos 181 mil para voltar a se tornar comprador, ok? Abaixo disso é apenas indução e manipulação, certo? E nós ainda temos também uma região de defesa, que será a última defesa dos vendedores, lá no 182.750, entre essa região até os 173.500 aproximadamente, ok? Então essa é uma leitura mais macro que eu gostaria de passar para vocês, e já em um contexto um pouco mais micro, né, digamos assim, nós temos aí a região dos 177.500 até os 180.250 como um ponto de atenção vendedora, e nós temos também os 179.500 aos 750, região vendedora também, e temos a região dos 180.250 como um ponto de atenção, e uma venda melhor de todas, né, seria exatamente nessa região máxima aqui dos 180.500 aos 750. Falando de compras nesse momento, além, logicamente, né, dessa de abertura que eu falei agora há pouco, nós temos essa região de defesa aqui dos 172.750 aos 173 mil, que inclusive foi a região de abertura hoje.
na qual nós ficamos na pedra por 100 pontos. Pessoal, nós temos uma região aqui no 171.750 ao 172.500, uma região compradora. É uma região um pouco extensa, tá, de 500 pontos. A princípio, eu imaginei que nós teríamos uma compra de abertura nessa região, depois o mercado iria descer mais um pouco e iria capturar uma liquidez que nós temos aqui embaixo, porque abaixo dessa região dos 172.600 e 750 aproximadamente, nós estamos com muita liquidez aqui embaixo. Então eu pensei que essa liquidez fosse ser capturada para depois o mercado subir. Mas não aconteceu isso. Nós temos aqui embaixo, na região dos 170 mil aos 170.500, 750, o próximo alvo e região compradora. O próximo alvo, caso esse índice rompa essa região dos 173 mil, ok? Continue caindo. A princípio, eu acredito que o índice não passará nesse momento dessa região dos 170 mil, ok? Pelo menos aí por uma semana e tal, acredito que não passará. Talvez, e eu havia falado isso nas nossas análises de domingo à noite, que talvez nós já estaríamos muito próximos de um fundo, né? E que no máximo esse índice ia buscar a região aqui aproximadamente dos 172 mil. Apesar dele ter corrigido boa parte do movimento de ontem, ele ainda não está comprador, ok? Vou deixar isso bem claro, tá? Nós precisamos romper ainda essa região dos 177 mil para termos um indício aí de compras um pouco mais, dos compradores um pouco mais atuantes, ok? Pessoal, no momento é só. Amanhã, durante o pregão, nós iremos reatualizando o nosso grupo de operações, iremos reatualizando, né, a todos vocês, de acordo com aquilo que o mercado for nos passando, tá? Sejam de compras, sejam de vendas. Eu quero falar de uma coisa aqui antes de finalizar que eu havia esquecido. É o seguinte, alguns de vocês devem ter percebido que desde domingo à noite eu não tenho passado análises para o nosso digníssimo dólar. Por quê? Pessoal, o dólar ultimamente, ele está andando aí alguns dias 20 pontos, 30 pontos. Eu acho que não vale a pena esse risco de retorno nesse momento, tá? Vamos esperar por dias melhores, ok? Não vamos ficar expondo nosso dinheiro em um ativo que está andando às vezes 30 pontos no dia, 20 pontos no dia, ok? É ficar trocando figurinha, não vale a pena. Tá certo então? Amanhã, durante o pregão, nós iremos conversando, batendo um papo lá pelo nosso grupo de WhatsApp, ok? Muito obrigado então, boa noite e até amanhã.